Outra reportagem importante de hoje, que tem a ver com a Polícia Federal, tem a ver também com o prefeito de Sorocaba, o conhecido prefeito TikToker, como as pessoas dizem, diante dos inúmeros seguidores que ele tem pelas redes sociais. Qual é a novidade desse caso? Reportagem publicada na nossa página, também entre as mais lidas, do Fábio Serapião e da Vitória Bechara. O prefeito de Sorocaba é o líder de grupo criminoso na cidade de Sorocaba. Quem diz isso? A Polícia Federal. A Polícia Federal aponta o prefeito afastado de Sorocaba, Rodrigo Manga, como o líder de um grupo criminoso e principal beneficiário de um esquema de corrupção na cidade. A afirmação está no relatório que embasou o afastamento de Manga do cargo na semana passada. Ele foi alvo da segunda fase da Operação Copia e Cola, que apura irregularidades em contratos de saúde pública. Manga, segundo a PF, é o líder do grupo criminoso investigado. O relatório ao qual a reportagem do UOL teve acesso também afirma que o então prefeito é o principal beneficiário das práticas delitivas e que seu afastamento da função é de suma importância, justamente para interromper os crimes praticados na administração pública de Sorocaba. É importante essa informação, né, Sakamoto, porque quando ele foi afastado, né, ele continua fazendo isso, né, nas redes sociais, ele falando que isso é um ataque à democracia, da injustiça de ele ser afastado. Ele foi eleito, né, no sistema democrático. Esse afastamento foi questionado por alguns e está aí a informação, então. A Polícia Federal diz que ele é o líder desse grupo e que, se ele continuasse no cargo, poderia comprometer ainda mais essa questão dos cofres públicos. A Polícia Federal está fazendo uma acusação, é claro que essa acusação precisa virar denúncia e depois ser processada, ser confirmada pela Justiça. Quem diz que a palavra da polícia basta, na verdade, é quem defende matança no Rio de Janeiro, não é mesmo? Que fala, olha, quem morreu é porque era bandido, né? Então, bem pelo contrário, a gente defende que os bandidos tenham possibilidade de fazer as suas defesas, né? E é isso que está sendo, inclusive, oferecido ao prefeito de Sorocaba, o Manga, que ele se afaste do cargo para melhor fazer a sua defesa, sem comprometer com isso a administração pública de uma das maiores e mais importantes cidades do estado de São Paulo. Isso em primeiro lugar. Segundo lugar, o que a Polícia Federal, independentemente disso, o que a Polícia Federal está colocando olha, ele não pode continuar lá porque tem um crime que vem sendo realizado por ele, né, com desvio, com sangramento de cofres públicos de forma sistemática, e isso vem sendo feito de forma reiterada há muito tempo, né? Vamos lembrar que não é agora que a polícia, né, tem feito operações envolvendo o prefeito de Sorocaba. Isso aí já vem de um tempo. A gente está acompanhando isso há anos. Anos, investiga aqui, investiga ali. Até quase em slow motion a gente está vendo as coisas se desenrolarem até chegar onde chegou, com outras operações, outras acusações. Então a polícia está falando que, olha, beleza, não estamos condenando, mas já tem indício suficiente que está rolando cascalho para o bolso dele, para o bolso de outras pessoas e saindo dos cofres públicos de Soroca. Então, bora tirar ele daqui, bora garantir que a administração continue e aí ele se defende lá. Isso não é um ataque à democracia, isso é a democracia funcionando, né? Isso é a democracia funcionando. Você se defende, mas há esses indícios, não estamos te culpando, mas é isso. Se ele for inocente, ao final de tudo isso, ele vai provar. Agora, caso contrário, se confirmar tudo isso, o prefeito não vai conseguir mais fazer vídeos de TikTok, porque vai estar na cadeia, né? E também a gente pode estar assistindo, confirmadas acusações, se ele for condenado, né, toda a trajetória, a carreira política dele vão para o brejo. Ele que queria ser senador, dizia que podia ser governador do estado, que chegaria a ser presidente da República, aí neste caso vai estar lascado, Fabiola. A defesa do prefeito foi procurada pelo UOL e disse que a investigação da Polícia Federal é completamente nula. Os advogados afirmam que a apuração foi iniciada de forma ilegal, conduzida por uma autoridade incompetente e fruto de perseguição política. Também alegam que o afastamento do prefeito é indiscutivelmente temerário e baseado em ilações.
A defesa reafirma a confiança no pleno restabelecimento da verdade, reiterando que todas as medidas jurídicas cabíveis estão sendo adotadas para corrigir e reformar, segundo aqui eles, essa ilegalidade, é o que diz o prefeito de Sorocaba através de seus advogados. Para quem está conosco na TV, mais um intervalo e a gente segue aqui com a análise do Josias sobre o caso do prefeito de Sorocaba. Josias, quando o relatório da Polícia Federal diz que ele é o líder do grupo criminoso, e aí tem ele dizendo que essa investigação é nula. Vamos lá, queria te ouvir sobre a seriedade dessa investigação da Polícia Federal e o que representa, né, esse título que eles colocaram aí, o líder do grupo. Como todo prefeito pilhado no contrapé em investigações criminais, o Rodrigo Manga, o prefeito de Sorocaba, ele renovou a pose de vítima ao ser afastado dias atrás do cargo, e agora vem à luz esse relatório em que a Polícia Federal, na prática, sustenta que a polpa da defesa do prefeito Manga é imprópria para consumo, é imprópria para quem preza a realidade, que não merece crédito o prefeito, apresentado nesse relatório como líder, como beneficiário, o principal beneficiário desse esquema criminoso que se montou em torno da área da saúde. É sempre bom realçar, porque estão sendo desviados recursos da saúde em Sorocaba, uma área estratégica. E a defesa, como que prepara o caminho para questionar a investigação pelo aspecto processual, questões processuais antes do mérito. E aí diz que a investigação é conduzida por autoridade incompetente, discute o foro, se é a primeira instância, se é tribunal regional, e prepara, como disse, o terreno para realmente, como aliás em vários processos isso ocorre, até na trama golpista, as questões processuais são levantadas em primeiro plano pelas defesas. Olha, o foro não é o Supremo, o juiz não é o Alexandre de Moraes, ele é inapto para trabalhar nesse processo, porque é suspeito, o Flávio Dino não pode julgar, o Cristiano Zanin não pode julgar. Em todos os processos, essas questões processuais são levantadas para desqualificar a investigação. Aqui, repete-se o mesmo procedimento. Agora, aparentemente, Fabiola, a Polícia Federal não pediria o afastamento de um prefeito eleito pela sociedade sorocabana se não houvesse elementos para isso, né? Se não houvesse, na visão da polícia, o risco de que o prefeito Manga interferisse nas investigações, prejudicasse o andamento das investigações. Então, o que se espera é que esse processo seja concluído para que a gente saiba lá na frente se de fato a polpa da defesa do Manga merece crédito ou se ela está, de fato, imprópria para quem preza a verdade, para quem preza a realidade. Fabiola, deve-se torcer para que essa investigação seja levada às últimas consequências, né? Josias, agora você caprichou, né? Não, até você, na hora que você falou a frase, você já deu... A manga do prefeito é imprópria para o consumo. Josias, não. A polpa da defesa, Fabiola. A polpa da defesa do prefeito Manga é imprópria para o consumo. A polpa da defesa do prefeito Manga é imprópria para o consumo. Esse é o Josias Poeta News do nosso All News, que você acompanha diariamente por aqui com suas pérolas